Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 19. Quem tem dificuldade, o obreiro vai ajudar você a achar. Romanos 3, 19. A gente vai falar hoje sobre uma teologia ou uma doutrina que é muito falada nas doutrinas da graça. A gente não vai falar claramente da expiação limitada, mas nós vamos falar sobre a expiação, que é assuntos totalmente diferentes, mas que volta para o mesmo significado. A expiação limitada, como a gente sempre falou, que o sangue de Cristo foi derramado pelos seus escolhidos, pelos eleitos de Deus. Isso a própria palavra de Deus fala isso. Jesus mesmo disse: eu não rogo pelo mundo inteiro, somente por aqueles que meu Pai me deu. O sangue de Cristo fora derramado pelos eleitos. Isso se chama expiação limitada. O arminianismo explica que a expiação foi ilimitada, que Deus morreu, que Cristo morreu por todos, todo mundo. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que foi somente pelos eleitos. E nós vamos falar hoje sobre a expiação, sobre o sangue de Cristo, sobre o verdadeiro significado da expiação, ou, como podemos conhecer, propiciação, do sangue de Cristo. O livro de Romanos, capítulo 3, versículo 19. Você que tem dificuldade, o obreiro vai ajudar você a achar. Todos acharam, gente? Olha só. Eu vou ler, depois eu vou explicar. Diz assim, Romanos capítulo 3, 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Vou ler de novo, presta muita atenção para você compreender a palavra. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Eu vou explicar esse trecho primeiro para você poder entender. A lei, de forma notória, ou os judeus, ou os que vivem debaixo da lei, acham que, pela sua fé pautada na lei e pelas suas obras voltadas para a lei, serão salvos. Ou o que eles fazem, participam, ou cerimônia da lei, tudo que era voltado para a lei, o consentimento deles é que o próprio Deus vai olhar para eles, por eles estar coparticipando das cerimônias da lei e serão salvos. Mas a Bíblia diz aqui que todo homem é culpável, ou todos os homens são culpados diante de Deus. A lei não tem poder sobre nós. A lei não pode nos salvar perante ou diante dos nossos pecados. Paulo ele diz uma coisa importante: a lei é boa. Sim, de fato, a lei é boa. Por quê? Porque se não fosse pela lei, eu não teria conhecimento do pecado. Os obreiros podem sentar também. Eu não teria conhecimento do pecado. Vou auxiliar também. Por que a lei trouxe o conhecimento do pecado? Porque os 10 mandamentos, quando Moisés recebeu a tábua ou a visão dos 10 mandamentos, que é a lei, ela diz: não matarás. Então essa lei trouxe para a gente conhecimento do pecado. Eu sei que eu não posso matar, porque na lei está escrito: não matarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Por que eu sei isso? Porque a lei me trouxe esse conhecimento do pecado. A lei serviu e é boa para isso, para trazer o conhecimento do pecado. Por isso que Paulo falou: a lei é boa, porque se não fosse pela lei, eu não teria conhecimento do pecado. Mas os judeus, eles estavam se constituindo ou se vangloriando pelas obras sobre a lei. E Paulo falava: não, seja todo homem culpável diante de Deus. Toda a raça humana, todo homem na face da terra, eles são culpados. Culpados por quê? Porque nós adquirimos a primeira queda do primeiro homem, como nós já pregávamos algumas vezes. O primeiro homem, chamado Adão, pecou no jardim, e nós recebemos como herança do primeiro Adão o pecado que foi cravado na nossa carne. E hoje, todo homem que nasce, ou toda criança que nasce, já nasce com pecado. Por isso que eu sempre falo: engana-se você que existe crianças que não têm pecado. Toda criança já nasce no pecado. A própria palavra fala isso. O próprio Davi falou isso: do ventre da minha mãe ela me concedeu em
Pecado. Ele nasceu no pecado. Então toda criança, todo homem, todo ancião, todas as pessoas, elas se tornam culpáveis diante de Deus. Toda carne são culpáveis diante de Deus. Não tem nada que você faça, não tem obra que você faça, não tem expiação por você mesmo, expiação particular. Não existe nada que você possa atribuir como cerimônia que possa expiar os seus pecados. Eu já vou mostrar o significado da expiação para você poder entender. Primeiro ponto, Paulo estava mostrando que não é pelo que nós fizemos e nem pelo que nós aprendemos, é somente pelo sangue de Cristo. Versículo 20, visto que, olha só, visto que ninguém, Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, é o que eu acabei de falar, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 21, que nós vamos entrar na parte expiatória. A justificação pela fé em Cristo Jesus. O cabeçalho diz, justificação, nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Nós, inculpáveis, primeiro ponto da pregação, Paulo mostra que todo homem é culpado, sim ou não? Segundo ponto da pregação, Paulo já mostra que a justificação vem pela fé em Cristo Jesus, pelo seu sangue. O que é justificação? Nós falávamos aqui na escola bíblica, há algum tempo atrás, ou até algumas pregações, que nós, homens mortais, pecadores, nascidos sob a lei do comando do pecado, a nossa carne manchada do pecado, nós, homens abomináveis diante de Deus, e como diz a própria palavra, que a nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. Nascemos do pecado, porém, Cristo naquela cruz nos justificou de todo pecado, de toda iniquidade. O que é justificação? Nos tornou justos. Pastor, mas não está falando também no livro de Romanos, ali que não há um justo sequer? Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus? Todos se extraviaram, todos carecem e necessitam da glória de Deus e da misericórdia dele. De fato, todo homem caído, todo homem manchado pelo pecado, carecem e necessitam da misericórdia de Deus. Na segunda parte da pregação de Paulo aos Romanos, ele mostra que o sangue de Cristo nos justificou, tornando-nos justos diante de Deus. Nós continuamos com o pecado, mas não com o poder do pecado. Aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus, o pecado já não tem mais poder sobre essa pessoa. É como aqueles que saíram do mundo, praticavam suas imoralidades, os seus pecados racionais, os seus pecados conscientes, e quando são achegados ao Evangelho das doutrinas da graça, e conhecem a Cristo pela plena palavra da verdade, e a iluminação do Evangelho que abre os seus olhos e arranca as escamas dos seus olhos, essa pessoa tem um encontro com o Evangelho. O Evangelho torna essa pessoa justa, tirando toda a mancha do pecado, lavando com o sabão do lavandeiro e com a água viva tirada do altar de Deus. Toda a mancha do pecado que era na nossa vida foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Então, pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. O que eu fazia lá fora, hoje eu não faço? Hoje eu não faço mais. Sou um novo homem, uma nova criatura. A própria palavra fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação sobre nós. Esse negócio de dizer que existe maldição hereditária, não existe, pessoal. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais sobre você. Não existe maldição hereditária. Quando você encontra o Evangelho de Cristo, que Cristo ele revelou aos gentios, revelou aos gregos, revelou aos judeus, as escamas são tiradas dos nossos olhos e a maldição também é tirada. Amém? Então o poder do pecado não está mais sobre a vida daqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo. Isso é mediante a fé e também somente para aqueles que creem. Por isso que a própria palavra de Deus fala que é somente para os que creem, não é para todos. E você vai ver hoje pela palavra que o Evangelho não é para todos. É somente aqueles que o próprio Cristo, pelo seu sangue, expiou os pecados dos eleitos de Deus. Romanos 3, 21 diz assim. Vocês estão entendendo, pessoal? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas,
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre, tem um entre parênteses na minha Bíblia, eu não sei se na de vocês também, tem também? Olha só que interessante, para todos e sobre todos. Pastor, está vendo? É para todos e sobre todos. Ele abriu um entre parênteses, porque do lado está escrito assim, os que creem. É para todos e sobre todos os que creem. Todo mundo crê? Não. Todo mundo obedece à fé salvífica? Não. Todo mundo exerce a função de um bom cristão? Não. Então é somente para aqueles que creem. Por isso que ele abriu um entre parênteses, porque é somente para aqueles que foram justificados mediante a fé no próprio sangue daquele que era cordeiro e foi imolado, imaculado, e como disse Paulo, que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Por que o cristão não comemora Páscoa hoje em dia? Porque Cristo foi o cordeiro que foi entregue como ovelha muda ao matadouro. Nele não havia pecado, mas o nosso pecado estava sobre ele. Nele não havia castigo, mas ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Nele não havia desvio e nem rachadura, mas as nossas iniquidades estavam sobre ele. A própria palavra de Deus diz que Deus, ele não tolera o pecado do homem, por isso que Deus virou as costas para Cristo naquela cruz, e o próprio Cristo disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não olha para pecado. E se Deus olhasse para Cristo, ele estaria mentindo com a sua própria palavra. Se Deus não olhou para Cristo, quem dirá para a gente, meros pecadores mortais, que pecamos diariamente, muitas das vezes nós não se arrependemos das nossas iniquidades. É ou não é? A Bíblia diz que aquele que nem mesmo poupou o seu filho, antes entregando na cruz, quem dirá a gente? Por isso que eu digo que obra do homem não salva e é considerado como trapos de imundícia. O que nós fizemos não vale nada sobre a nossa salvação, mas a Bíblia diz no livro de Romanos que não é pelas obras, é pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz em Efésios que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Não vem pelas obras, para que homem nenhum se glorie por elas, porque se fosse pelas obras, a graça já não seria graça, Se todo homem fosse salvo pelas obras, nós não precisaríamos estar aqui hoje nessa noite. Apenas ajudar o necessitado seria o suficiente. Não estou falando que você não deve ajudar o necessitado, deve e muito, mas eu quero que você entenda que a salvação que vem sobre a vida dos salvos não provém das suas obras, provém do próprio sangue de Cristo. Amém? A própria palavra está falando aqui que nós somos justificados por Cristo Jesus. Tudo que você faz tentando mostrar ou tentando barganhar com Deus, a própria palavra diz que mesmo que nós, diante de Deus, homens pecadores e pecando consciente, tentando mostrar obras, as nossas próprias obras se tornarão maldição da nossa condenação. Você sabia disso? A própria palavra de Deus fala isso, e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Os que creem, porque não há distinção. 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Se é gratuitamente, nós não precisamos pagar preço. Ah, pastor, eu vou subir o morro da igreja e vou orar 7 Pai Nosso. Você vai ser salvo por isso? Não. Ah, pastor, eu vou ficar igual Jesus, 40 dias sem comer porque eu quero ser salvo. Quero fazer o jejum de Jesus. Tem um rapaz lá em João Pessoa, que ele fez 40 dias de jejum e ele morreu. Ficou sério, 40 dias sem comer. Ele disse que ele estava fazendo o jejum de Jesus. Morreu. A Bíblia chama de jejum e voto de tolo. Voto de tolo. Nós não temos que barganhar com Deus. Deus, ele vai olhar para o seu sincero coração. Você já viu o que diz Isaías 58 sobre o jejum? A Bíblia fala assim: vocês jejuam para o proveito de vocês. É ou não é? Aí Deus continua falando, Isaías 58, porque não foi esse o jejum que eu escolhi para mim. O jejum que eu escolhi para mim é que o homem aflige a sua alma e abate o seu, que é um dos maiores exemplos de jejum, é quando você se coloca de joelho diante do altar, na sua casa, em oculto, quando talvez não tem ninguém te olhando e você começa a afligir a sua alma.
começa a reconhecer os seus erros, os seus pecados. É um dos jejuns que Deus mais olha. É um dos jejuns que Deus mais se agrada. Martinho Lutero, quando ele antes de fazer a reforma protestante, ele se martirizava, sabia disso? Ele se cortava com pontas afiadas, porque ele olhava para Deus como um juiz que punia os seus pecados rigorosamente. E ele se cortava para que Deus olhasse para ele, para que Deus viesse olhar para ele, para que ele não viesse ser condenado ao inferno. Martinho Lutero não teve acesso à palavra de Deus. Tudo que ele fazia segundo o concílio da igreja. Para você ver que até a oração era feita em latim. O povo não tinha acesso à oração quando era apresentado a hóstia dentro do culto. Ou seja, quando Martinho Lutero ele tem acesso à palavra, e ele tem acesso à palavra no livro de Efésios, e ele vê que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ali ele tem a revelação que não é pelo que nós fizemos, é pela graça, é gratuitamente, como diz a própria palavra de Deus aqui, é gratuita por sua graça. Porque se fosse pelas obras, a graça já não seria mais graça. Não seria mais graça. Ele parou de se martirizar. Você vê que Martinho Lutero fez a reforma protestante, sim ou não? Foi contra toda a teologia e toda a doutrina da igreja romana. Contra tudo que era pregado. A venda de indulgência, como era feita, que para que o meu ente querido que foi morto, que está lá no purgatório, eu precisava comprar indulgência, que era um documento, isso você pode pesquisar na história da igreja, era um documento que, nesse documento, tinha que ter a assinatura do Papa. E essa pessoa recebendo esse documento, automaticamente ela subia a escada da igreja, ela rezava lá tantos Pai Nosso, ou o que eles imputavam, e ali lá em cima chegando, eram perdoados os pecados daqueles que estavam mortos, e ali a pessoa era salva. Estava purgando os pecados dessa pessoa. Você vê que o que nós lemos aqui já vai de encontro a tudo isso, é ou não é? Eu quero que você entenda a palavra, eu quero que você entenda o que está escrito aqui. Então Martinho Lutero, ele entendeu que não é dessa forma. Até então, quando tentaram matar ele, quando ele prega as 95 teses na porta da igreja, ele bota um desses pontos, é mediante a fé em Cristo Jesus, não é pela compra de indulgência. E hoje nós entendemos que nós somos salvos somente por Cristo Jesus. Jonas mesmo diz, a salvação pertence a Deus, a salvação pertence a Ele. Amém? Paramos aonde? Vamos ler o 24 de novo? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação ou expiação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, para que se manifestasse a justiça de Deus, pelo meio do sangue de Cristo, o qual expiou os nossos pecados, para que você possa compreender a palavra expiação. Se você pegar o dicionário Aurélio e pesquisar, ou talvez na internet, o que significa a palavra expiação, não significa espiar, escondido espiar alguém, não. Expiação significa a purificação de crimes ou faltas cometidas. A expiação significa um meio usado para expiar-se, ou as penitências, ou os castigos, o cumprimento de pena, o sofrimento compensatório de culpa. A culpa estava sobre nós, sim ou não? Todo homem, quando nasce, ele já nasce com um tratado de dívida, um tratado de dívida. Todo homem que nasce, ele já nasce com esses crimes, com essas faltas cometidas. Todo homem que nasce, eles nascem já no cumprimento de pena, no sofrimento da compensatória de culpa. Todos eles se tornaram culpáveis. Nós acabamos de falar aqui agora. Porém, no sangue de Cristo e no termo religioso, como era falado no Velho Testamento, ou numa classe de contrições que consistia em sacrificação expiatória.
A Bíblia diz que no Antigo Testamento, a cada 1 ano, era sacrificado os animais, os cevados, os bodes e os touros e os novilhos e os cevados, para que esse sangue derramado no altar fizesse expiação dos nossos pecados, uma vez por ano. Então esse sangue que era derramado, ele não tirava o pecado completamente daqueles que estavam sendo feito o sacrifício, ou expiando o pecado desse povo, ou arrancando a pena desse povo. A Bíblia mesmo fala que era cada 1 ano. Se era cada 1 ano, esse sangue não tinha poder de tirar totalmente. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que o sangue de Cristo foi eficaz, fazendo uma vez por todas, se tornando um sacrifício perfeito, e Cristo morrendo uma única vez pelos nossos pecados, uma única vez. Por isso que Cristo morrendo uma única vez pelos nossos pecados, mostra que se Cristo morreu por mim e morreu por vocês, é impossível que aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo percam a sua salvação. Impossível. Pastor, eu creio que Cristo morreu por mim, então é impossível que você perca a sua salvação. Impossível. A própria palavra de Deus fala isso. Agora eu pergunto para vocês, vocês creem que de fato Jesus morreu por vocês? Quem crê? Vocês creem mesmo que Jesus morreu por vocês? Então por que a gente vive de forma diferente? Hein, gente? Por que o nosso dia a dia é diferente? Por que o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso vocabulário, o nosso olhar, com olhar de cobiça, os nossos pensamentos, são pensamentos de pessoas como se nunca tivesse conhecido a Cristo? Porque se de fato Cristo tivesse expiado os nossos pecados, nós teríamos consentimento que nós temos que andar como Ele andou. O que Paulo mesmo fala? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo. Se alguém te bate numa face, oferece a outra. Estão perseguindo vocês? Não tem problema, perseguiram a mim muito antes. Estão perseguindo vocês? Não tem problema não. Ou seja, ser imitador de Cristo é aceitar tudo contra o que vem contra nós. Nós somos forasteiros, peregrinos, estamos andando em terras estranhas. Esse mundo não nos pertence. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se nós somos verdadeiros cristãos, nós sempre vamos andar de contramão do mundo. Se o mundo nos aplaude, tem coisa errada com a gente, pode ter certeza disso. Eu nunca me esqueço de John Wesley, um dos maiores metodistas, ou o maior metodista do passado, que ele falava assim na sua oração. Teve um dia que ele foi pregar. Coisa mais interessante, se você começar a pesquisar sobre os maiores avivalistas do passado, e John Wesley, ele quando pregava, ele pregou 600 sermões, somente 6 ele pregou dentro da igreja, o resto tudo fora. Ele pregava no pasto. John Wesley, ele andou tanto a cavalo, que foi praticamente mais que uma pessoa anda de carro. Aonde John Wesley pregava, se levantava pessoas contra ele. E um dia onde ele foi pregar, ninguém excomungou ele, ninguém lançou palavras de maldição para ele, ninguém. E ele pegou o cavalo dele, saindo ele pensando, meu Deus, será que eu tenho feito algo de errado? E ele desceu do cavalo dele, ele se colocou de joelho no chão, falou, Senhor, dai-me um sinal, porque tem alguma coisa errada. O que eu preguei todos aceitaram, não teve um que se levantou contra mim. Daqui a pouco uma pedra de longe caiu na cabeça dele. Sai daqui, seu profano! Aí daqui a pouco ele levantou e, obrigado, Senhor, agora eu sei que o Senhor está comigo. Ei, pessoal, o homem de Deus, o evangelho de Cristo, e como diz a própria palavra de Cristo, que o amor de Cristo nos constrange, fazendo com que se um morreu por todos, logo todos morreram, que se de fato Cristo morreu por mim, eu me constrangi primeiramente. O evangelho vai constrangir, o evangelho vai revelar o seu oculto, ele vai inverter você, ele vai mostrar o seu interior, ele vai mostrar nu e cru todas as obras, aquilo que você tenta fazer aos olhos seus, não aos olhos dos outros. Se não tem ninguém que te persegue, cuidado. Se não tem ninguém que fala mal de você, cuidado. Se não tem ninguém que levanta falso testemunho contra você, cuidado. Não é o evangelho de Cristo que você está pregando. Pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Não. A única pessoa boa que veio sobre essa terra foi Cristo, e ainda pregaram ele no madeiro. Pastor, eu ajudo tudo e todos. Não. Romanos 3 mesmo diz que não há quem faça
o bem, não há quem busque a Deus. Pastor, e o que eu estou fazendo aqui nessa noite? Não, meu amigo, o seu buscar a Deus, o seu sacrifício a Deus, não tem nada a ver com sacrifício bíblico, não tem nada a ver com sacrifício evangelístico, não tem nada a ver com o sacrifício que a própria palavra nos mostra, porque o homem que quer se achegar a Deus, basta lhe reconhecer a sua miséria, o seu estado de espírito, e de fato, quando ele vê que ele não tem condições de se achegar a Deus, é o momento em que a graça de Deus ela nos regenera. É o momento que a graça de Cristo se achegue no nosso interior e tire todas as trevas para que nós possamos entrar na sua maravilhosa luz. A Bíblia diz assim, que somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo e o povo escolhido, que foi posto para anunciar as grandezas de Deus, aonde Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E graças a Deus por isso. E se de fato Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, eu não posso revelar essas trevas na minha vida, quando eu olho lá fora que pessoas apontam o dedo para mim e falam, que Cristo que você conheceu, porque pelas suas obras não parece. Que Cristo que é revelado na sua vida, porque se você realmente é bom cristão, você vai fazer aquilo que Cristo fez. Amém, pessoal? Ou seja, a expiação, ela é uma paga de dívida, ou um pagamento de dívida que era contra nós. E o próprio Cristo fez isso. E olhando pelo Velho Testamento, como eu acabei de falar, era praticamente um sacrifício expiatório, e de cuja finalidade era de reparar os pecados do povo. Todos têm pecado? Sim ou não? Mas eu digo uma coisa para vocês, a obra de vocês não pode expiar o pecado de vocês, de jeito nenhum. A expiação ela é uma reconciliação. A expiação de Cristo ela é uma reconciliação de partes alienadas entre si. Por exemplo, o Deus Pai entregou o Deus Filho, para que hoje a gente tivesse vida e vida em abundância. E vida em abundância não significa eu conquistar a terra, significa eu conquistar o céu. Prosperidade bíblica não significa eu ser um homem bem visto nessa terra, e todos veem, olha como ele cresceu, olha como ele mudou, olha tudo que ele adquiriu. Não, isso não é prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica é quando eu olho para os passos que eu estou trilhando, e eu falo como Davi, eu amo a tua lei, nela medita o meu coração. Nela medita o meu coração. Olha para Salmos 23, olha para o grego, olha para o original. Como o Salmo 23 diz. Alguém sabe falar o Salmo 23 aí? Fala aí, pessoal, mais conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o que diz a própria palavra de Deus? Que nós não fomos chamados apenas para crer, mas a padecer por Ele. E se eu padeço por Ele, vai me faltar muita coisa. É ou não é? O grego diz assim, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Eu posso passar por qualquer coisa, mas eu tenho Ele na minha vida. Amém? Posso falar como Paulo, porque sinto prazer nas injúrias, nas perseguições, na fome, na nudez, nas injúrias. Porque quando estou fraco, aí que sou forte. Paulo, ele diz, por ter passado por vários naufrágios, mordido por uma víbora, aonde os homens dos naufrágios, os prisioneiros falaram, esse homem vai morrer, pois uma víbora mordeu ele. Não, Paulo não morreu. És tu um Deus? Não, mas Paulo sabia a quem ele servia. Amém? Todos olhavam para Paulo e olhavam para Paulo como se ele fosse morrer por ser mordido por uma víbora. Mas não, pessoal. Paulo passou fome, Paulo passou problema, Paulo apanhou, Paulo tinha doença, Paulo sofreu tanto que o Salmo 23 da nossa Bíblia não serviu para ele. Não serviu para ele. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltará. Mas faltou comida para Paulo. Faltou roupa para Paulo. Porque ele falou que sentia prazer na nudez. É ou não é? Vamos lá. Você sabia como Cristo foi crucificado? A imagem de um Cristo que criara, que a igreja criou, foi um Cristo que está estampado numa cruz, vestido com um lençol sobre as suas partes íntimas. Sim ou não? Leia o original. Cristo foi pregado na cruz nu. Olha a vergonha que ele sofreu. O vinagre que ofereceram para ele era aquilo
que é o mesmo que nós usamos no banheiro, o papel higiênico. Estuda o original. Como assim, pastor? Quando foi pegado, ou como quando os soldados romanos pegaram uma caniça de isopo, um pedaço de cano com isopo na ponta, com uma esponja na ponta, que molharam no vinagre e deram para Cristo beber, aquilo era aquilo que os homens usavam no banheiro para se limpar. Foram lá os soldados romanos dentro dos banheiros, molharam dentro do vaso com vinagre, aquilo que os homens usavam, e deram para Jesus beber. Olha a tamanha humilhação que ele sofreu, para que hoje eu e você não gritasse eternamente no Hades. E nós não somos gratos pelo sacrifício de Cristo. Preferimos outras coisas do que a Cristo. Preferimos os nossos belos prazeres do que a Cristo. Preferimos o que nos agrada do que aquilo que agrada a Cristo. Pessoas não querem deixar o seu tempo, entre aspas, precioso, para aplicar a sua vida em piedade, a sua vida como vida piedosa, orar mais a Deus, chamar a atenção dele, ser íntimo de Deus. E como diz o próprio livro, assim como eu falo com os profetas, através de revelações e de sonho, mas eu falo com meu servo Moisés face a face. Preferimos nossa família, mas a Bíblia diz que aqueles que não deixaram o pai, a mãe, o filho, a filha, por amor a ele, não é digno dele, não é digno dele. Aquele que ama o pai, a mãe, o filho, a filha, seja quem for, mas que ele não é digno do reino dos céus. Sou eu que falo isso? Hein, gente? A própria palavra de Deus fala isso. Ou seja, será que nós não vamos ser gratos ao sacrifício de Cristo? Quando que nós vamos se tornar cristão de verdade? Hein, pessoal? Só olhar pelo sacrifício já nos causa temor e tremor. É ou não é? Por mais que os dois ladrão do lado da cruz de Cristo, um à direita e o outro à esquerda, um à direita chamado Dimas, e falava: Senhor, lembra-te de mim no paraíso. Jesus falou: em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. E do outro lado, não és tu, filho de Deus? Saia dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Os dois ladrões da cruz, o quê? E foram mortos da mesma maneira que com morte de cruz, assim como Cristo foi morto. Mas a morte de cruz de Cristo, ele passou pelo inferno. A própria palavra mostra claramente isso. Cristo fala isso no livro de Lucas, se eu não me engano: eu hei de ser batizado por um certo batismo, e como eu me angustio até que ele venha. Eu não vim trazer paz, mas sim trazer dissensões. Eu vim colocar filho contra pai, pai contra filho. Não diz isso a palavra de Deus? Ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Ele veio trazer espada. Pastor, como assim? Quando você se converte ao Evangelho de Cristo, pode ter certeza que a sua família vai se levantar contra você. Pode ter certeza. Se você olhar pela palavra de Deus, a expiação de Cristo salvou não todo mundo. Agora, se for da vontade dele salvar sua família, amém. Se for da vontade dele salvar só você, amém também. Não tem motivo de você ficar triste ou se entristecer-se por Cristo ter tirado você do mundo, e os amigos que você tivera no passado não estão mais com você. Ele escolheu você e não eles. Amém, pessoal? Então a expiação é rezada por ressarcir, ou seja, indenizar os danos que estavam na nossa vida. O dano da culpa do pecado, apagando os delitos e oferecendo satisfação pelas injustiças cometidas por nós. Cometendo pecado diariamente, sim ou não? Diariamente a gente comete pecado, mas como eu sempre falo, segundo as Escrituras, todas as pessoas que pecam todas as pessoas que de fato pecam e cometem iniquidade, elas precisam fazer expiação de suas culpas e dos seus pecados. Mas como vão fazer isso? Que não provém da gente. Apenas está no caminho da palavra da verdade. É muito simples, mas ao mesmo tempo é muito doloroso. Por que é simples? Porque o próprio Cristo nos oferece que o fardo é leve e suave. E por que é doloroso? Porque ao mesmo tempo que ele oferece um fardo suave e leve, ao mesmo tempo que ele nos oferece uma cruz e o negar-se a si mesmo. Coisa que a gente não quer. É ou não é? Negar as nossas vontades. Segundo essas Escrituras, nós precisamos de expiação pelos nossos pecados. Porém, um homem não pode fazer expiação pelos seus pecados. Nós temos ofendido o Deus Altíssimo? Sim ou não, pessoal? Sim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e observamos que a sua natureza é odiar o pecado, o que nos traz
no nosso coração? Constrangimento? Pastor, de fato, eu me constranjo. Quando eu olho para a palavra de Deus e eu cometo pecado diariamente, eu me constranjo. Porque a própria palavra de Deus fala no livro de Jeremias 44:4, não façais essas coisas abomináveis, o qual eu odeio. O próprio Deus fala isso. Não façais aquilo que vocês fazem escondido. Os pecados abomináveis, os pecados censurados, os pecados que vocês cometem nos seus ocultos, não fazem isso, porque é isso que eu odeio. Vocês podem ler Jeremias 44:4 que fala isso. Abacuque 1:13 diz que o Senhor é tão puro de olhos, meu Deus, mas tão puro, que Ele não consegue contemplar o pecado ou a maldade do homem. Foi para isso que Deus virou as costas para Cristo. E não somente odeia o pecado, mas também, como eu sempre falo, punir aqueles que cometem tal ato. A Bíblia diz que Deus é um Deus vingativo, sim ou não? Deus é um Deus vingativo, sim ou não? Ele é um Deus vingativo, a própria palavra fala isso. Salmo 5:4 diz, pois tu, olha só, se você quiser anotar na sua Bíblia, anote no seu caderninho, para você poder ter referência das pregações. Pastor, eu não tenho meu caderninho, mas a pregação está gravada e vai estar no YouTube. Salmo 5:4, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, ou seja, tu não és Deus que se agrade com o pecado, e contigo não subsiste o mal. Diante dele não pode subsistir a maldade. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces e odeias a todos os que praticam iniquidade. Deus tanto odeia o pecado, como odeia o pecador consciente. Deus tanto odeia o homem que ama e pratica a imoralidade, quanto o próprio pecado que ele cometera. Não acha você, na frase bonitinha que a igreja contemporânea criou, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Então por que tem o inferno, meu caro? O inferno foi criado para Satanás e seus demônios e para todos aqueles que cometem pecado. Mas se Deus ama o pecador, pastor, não. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. A própria palavra de Deus fala isso. Amém? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Mas como a própria palavra de Deus também diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, que é um versículo que a gente fala muito aqui, que a ira de Deus se revela dos céus contra todo o homem que comete perversão e também impiedade, e invertem a verdade de Deus em mentira. A ira de Deus, não queira conhecer a ira de Deus, meu amigo, não queira. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra todo homem da impiedade, todo homem do pecado, todo homem da imoralidade. Romanos 2:5 diz, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas ira contigo ou contra ti mesmo para o dia da ira. O homem que comete pecado, ele está acumulando ira contra ele no último dia. Quanto mais pecado você comete, mais a ira de Deus vai cair sobre a sua vida. No último dia. Marca aí, Romanos 2:5, mas segundo a tua dureza do coração impenitente nosso, ou do homem da imoralidade, acumulas ira contra ti mesmo. Contra ti mesmo. Tudo que você faz escondido, você está prejudicando você mesmo. Quanto pecado você comete, vocês estão cometendo contra vocês mesmos e prejudicando vocês mesmos. Porque cada pecado que vocês cometem é ira que está se acumulando na vida de vocês. Os que têm prazer no pecado não podem ser aceitos por Deus. Não podem de maneira nenhuma. Os que têm prazer no pecado não podem ser aceitos por Ele. E não podem ter comunhão com Ele também. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Não pode uma pessoa que vive na prática do pecado ao mesmo tempo viver em santidade. Pode isso, pessoal? A Bíblia diz que de uma fonte amargosa não pode jorrar água doce. Não pode. Ou você jorra água amargosa, ou você joga água doce. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você de fato foi justificado por Ele, ou você não foi justificado por Ele. Não podemos servir a dois senhores. Amém? E com Ele, a menos que seja feita a expiação dos nossos pecados. Ou seja, olhando para essa passagem, a expiação de Cristo mostra que de fato o sangue de Cristo foi derramado pelos eleitos. Os eleitos pecam, pessoal. Pecam. Que pecado que é esse? Como diz um reformador, João Calvino, que o pecado foi acidente.
Pastor, eu pequei, mas foi um acidente. Não tem problema. Peça perdão. Deus vai ouvir a sua oração? Vai. Porque a própria palavra de Deus, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel para perdoar. Eu não vim chamar os justos, sim, mas eu vim chamar os pecadores para que se arrependam dos seus. Você pode ver que não dá nenhuma ênfase para o homem continuar no pecado. Uma vez que há pecados, mesmo nas melhores obras e ações do homem pecador, uma vez que nós temos pecado, cometido iniquidade, e mesmo nas nossas melhores ações, nas nossas melhores obras que fizemos, não é o suficiente para arrancar a ira de Deus da nossa vida. Por mais que nós praticamos obras boas diariamente, não. Qualquer coisa que nós fizemos na esperança de se purificar das iniquidades e aliviar os danos, só aumentará a culpa, ou vai piorar de fato aquilo que eu acabei de falar, a nossa situação. Porque está escrito no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 8, o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos, daqueles que andam na reta justiça de Deus, é o seu contentamento. O sacrifício dos perversos, dos homens do pecado, aqueles que tentam sacrificar-se em iniquidade, em imoralidade, é abominável ao Senhor. É abominável. Não tem nada que façamos que possa arrancar a ira de Deus da nossa vida. Nada, nada, nada. Pastor, eu sou uma pessoa boa. Eu provei na palavra que não existe pessoa boa. Não, não. Espera o primeiro momento que você possa revelar o que está dentro de você para ver se não vai revelar. É ou não é? Primeiro momento. Tem muita gente que se revela, e se revela facilmente. Sim ou não? Mas tem muitos que demoram para se revelar. Não há modo nenhum que a pessoa possa fazer para estabelecer a sua própria justiça diante de Deus. Nada. Jó 15:14 diz que essa passagem é muito forte. Olha o que diz. Se você puder marcar também, marque no seu caderno. Que é o homem para que seja puro? O que é o homem para que ele seja puro? E que nasce de mulher para ser justo. Aí ele continua falando no versículo 15. Jó 15:15. Eis que Deus não confia nem nos seus santos. É forte isso, né? Jó 15:15. Eis que Deus não confia nem nos seus próprios santos, quanto menos ao homem, que é abominável e corrupto, e que bebe do pecado como se bebe água. É muito forte essa passagem. Olhando para essa passagem, como é que Deus vai confiar no homem se ele não confia nem nos santos? Pode marcar aí, Jó capítulo 15:14 em diante. Leia a palavra. Se alguém se vangloriar, eu sou uma pessoa boa, Deus ele vai ter misericórdia. Não. Ele mesmo pergunta, a própria palavra, o que é o homem é puro? Não. O homem ele nasce de uma mulher sendo justo? Não, também, é um ponto de interrogação. Quanto menos o homem que é abominável, o homem que é corrupto, que bebe de pecado como se bebe água. Não há quem faça o bem, não há um justo sequer debaixo dos céus. Todos se extraviaram, todos são pecadores, todos os homens que estão dentro dessa igreja são pecadores, e nós carecemos da misericórdia de Deus. Isaías 64:6 diz, mas todos nós somos como os imundos. O próprio profeta Isaías, capítulo 64:6 diz que todos nós, todos os homens são como os imundos, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. As nossas justiças. Pastor, mas eu pratico justiça. A Bíblia diz que a justiça que você pratica é como trapo de imundícia. Para nada aproveita. O justo não será lembrado pela sua justiça, mas o que será lembrado nele é a sua iniquidade. É ou não é? E eu falo quase todo culto isso. Já era bom vocês terem decorado. A gente decora tanta coisa ruim, mas a palavra de Deus a gente não decora. É ou não é? É muito fácil decorar, é só você poder deixar um pouquinho daquilo de lado que não agrada a Deus e começa a fincar sua cabeça na Bíblia, aí você vai conseguir decorar as coisas. Porém, contra esse fundo de desesperança humana, as Escrituras revelam a graça e a misericórdia de Deus, que pessoalmente providencia a expiação que o pecado torna necessário na nossa vida.
Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, e como diz a própria palavra de Deus, que as causas de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Nós não somos consumidos por causa da misericórdia dele. E a maravilhosa graça de Deus é o enfoque da fé bíblica. De Gênesis a Apocalipse, você pode ler que a graça brilha com uma glória maravilhosa. A graça de Deus. Por quê? Porque a própria graça de Cristo salvou homens miseráveis como a gente. Amém, pessoal? Eu acho que eu vou encerrar por aqui, tem muito mais para falar. São 8h20 já. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou tendo dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação na virtude da vida. O sangue de Cristo fez expiação dos nossos pecados. Pecados eram perdoados quando os sacrifícios eram fielmente feitos no Velho Testamento. Quando os sacerdotes no altar, ou os sumos sacerdotes apresentavam os sacrifícios, o sangue pelos bodes, pelos animais, de fato, eram perdoados os pecados, quando era fielmente feito. Eles eram perdoados. Agora, imagina a gente sendo justificado pelo sangue de Cristo. Amém, pessoal? A gente pregou esses dias na quinta-feira, que, como falamos agora no começo da reunião, que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Impossível. Por que eles sacrificavam então animais? E falavam que o sangue dos animais fazia expiação dos nossos pecados? Se o próprio livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 4, mostra que é impossível que o sangue de touros e de bodes fazia expiação dos nossos pecados, ou perdoava os nossos pecados. Aparentemente tem contradição aí, ou não é? Está tendo contradição, mas eu digo para vocês que não. O que removia o pecado do povo era chamado o antítipo. Você pode pesquisar no dicionário. O que é antítipo? Antítipo, que significa uma figura representativa do sacrifício de Cristo. Aquilo que estava fazendo no altar, sendo feito no altar, voltava figurativamente para Cristo. Era a sombra que voltava para Cristo. O que perdoava era a figura de Cristo e não o sangue que era derramado dos touros e dos bodes. Amém, pessoal? Hoje vocês entendem que a graça é de graça. Hoje vocês entendem que nada que vocês façam possam mudar os pensamentos de Deus. Pastor, então eu vou ficar em casa de braços cruzados, porque se a palavra de Deus fala que não é pelo que eu faço, mas a palavra de Deus diz que é pela graça de Cristo, então eu não preciso vir para a igreja. Não, engana-se a você mesmo. Porque Tiago mesmo diz que assim como um corpo sem espírito ele é morto, assim a fé sem obras é morta. Se você realmente é bom cristão, você vai mostrar o Cristo que te salvou. Amém? Você vai ter prazer de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu tinha muito mais coisa para passar, mas o tempo é curto e nós vamos participar da ceia agora nesse momento. Guarde essa palavra no seu coração. Isso é apenas um pouco da expiação. O que é a expiação? É a purificação dos nossos pecados, dos crimes que nós cometemos, do tratado de dívida que era contra nós. Se alguém perguntar para você algo sobre o sangue de Cristo, você vai falar: ele expiou os meus pecados na cruz do Calvário. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, que ele merece.